Você consegue perceber a diferença entre isso e isso? A diferença entre esses dois vídeos não é o talento, não é o dom. É só você não desistir do violão que você consegue chegar muito mais longe. E como alguém que já enfrentou muitos obstáculos no mundo do violão, eu quero te dar um caminho para que você consiga evoluir o mais rápido possível com o tempo que você tem para dedicar ao instrumento hoje. Tem muita gente que vê aqueles prodígios da internet, aquelas crianças que tocam super bem e pensam: esse cara nasceu com o dom, ele nasceu sabendo tocar desse jeito, isso é uma dádiva divina, é o puro talento. E isso é uma mentira, porque ninguém nasce sabendo afinar um violão, ninguém nasce sabendo tocar uma música. O que acontece, em muitos casos, é que os pais daquela criança fizeram com que ela dedicasse muito tempo, seja de maneira voluntária ou não, ao instrumento. Em um período da vida em que o nosso cérebro ele acelera os processos de aprendizado, né, o ensino de idiomas na infância é um dos maiores exemplos, e essas crianças dedicam muito tempo ao instrumento. E se a gente olha para a história do Mozart, a gente percebe que o pai dele, o Leopold, era um músico reconhecido que pôde treinar o Mozart desde pequeno, desde os 5 anos de idade. Ele já arriscava ali com as primeiras composições, e a primeira obra dele, que foi considerada genial, ou que foi considerada inovadora, ou que consagrou ele como compositor, foi composta mais de 13 anos depois dele iniciar esse processo de estudo com a música. Quando eu comecei a fazer aula de violão, eu jamais imaginei que eu me tornaria músico profissional. Eu fiz aulas com colegas, eu fiz aulas com pessoas que, assim como eu, viam o violão como um hobby, mais uma coisa para fazer como atividade extracurricular. E nesse caminho, eu nenhuma vez lembro de ter sido um destaque. Eu comecei a fazer aula de violão, tinha um cara que já fazia um tempo que tocava melhor que eu, a gente fazia com o mesmo professor. Depois passei para o Projeto Guri. Ali, certamente, eu era um dos piores da sala. Ali era uma turma grande, tinham alguns profissionais bem mais velhos também. E depois fui fazer aulas em conservatórios, né? E eu lembro que quando eu li a prova do conservatório, o que eu precisava fazer para passar na prova do conservatório, eu comecei a sentir uma palpitação no coração, né? Eu estava na escola, eu tocava violão, e tinha um flautista, né, que sabia que eu tocava violão e falou que estava prestando uma prova para o conservatório. Eu nunca tinha pensado em ir para o conservatório de música. Eu nem sabia direito o que era, mas esse nome tem um prestígio, né? Um conservatório, uma instituição milenar, né? E eu não sabia exatamente o que era, nem como ia funcionar, mas a ideia de entrar no conservatório de música parecia uma coisa muito séria e de muito prestígio, e eu certamente não me sentia qualificado para passar nessa prova. E aí eu senti essa palpitação no coração, senti o coração acelerado enquanto eu lia o edital, né, para o conservatório. E lembro que eu achava que eu não ia passar. Eu pensei, bom, eu vou fazer a prova e aí ano que vem eu faço de novo, né? E talvez eu passe. Então eu vou pela experiência. E acabei passando, né? Eu entrei no primeiro ano do colegial, no conservatório, e no conservatório eu encontrei músicos muito melhores que eu, músicos que já trabalhavam com música há muito tempo, tocavam 7 cordas em roda de samba, em roda de choro, jazzistas que tinham um repertório assim de 200 standards de jazz, e os professores subiram muito de nível em relação aos professores que eu conhecia, né? Professores que viajavam o mundo todo tocando seus instrumentos, e ali que eu construí o sonho de, putz, isso aqui é legal, né? Essa galera faz o que ama e viaja o mundo fazendo o que ama, né? Tem coisa melhor que essa? E aí eu, ali, naquela experiência do conservatório, eu decidi que eu queria virar músico muito por influência dos professores. E nesse processo todo, eu nunca senti que eu tinha talento. Eu sempre vi a música como uma escada. Você vai subindo degraus. Primeiro eu sentia muita vontade de tocar alguma coisa. Sentia muita vontade de tirar uma música. Isso sempre foi muito forte em mim. Às vezes eu escutava uma música desde, né, de pequeno, assim, quando eu tocava mais guitarra, solo de rock e tal. Eu ouvia uma música e falava, cara, eu preciso tirar isso. Eu sentia, assim, um sangue nos olhos, assim, pra tirar o negócio, mesmo que estivesse muito acima do meu nível. E aí
esse desejo de tirar a música, essa vontade, fazia com que eu passasse muito tempo tocando para conseguir tocar aquilo, porque eu sentia que uma vez que eu tocasse, aquilo seria parte de mim, né? E isso me motivava muito a ir atrás de repertórios difíceis. Então todo mundo tem calo no dedo quando começa a tocar, todo mundo tem dificuldade de fazer pestana, é difícil afinar o violão no começo, tudo isso é normal e talvez você esteja enfrentando esses desafios. Mas o importante é você lembrar que ninguém nasce sabendo fazer pestana. Você precisa passar por um processo gradual de evolução e um processo que seja, de alguma maneira, simples. Eu acho que tocar violão, quando você olha de fora, quando você nunca tocou um instrumento, principalmente, parece uma genialidade. Parece que a pessoa tem uma capacidade cognitiva absurda, porque como ela consegue tocar isso numa mão, isso aqui em outra, ter tantas técnicas, memorizar um repertório de 4 horas de peças, como é possível tocar com tanta perfeição e tal, só pode ser obra divina. Mas, na verdade, o trabalho do dia a dia do músico é um trabalho como o de um pedreiro que vai construir um muro. Eu gosto muito dessa analogia. Por quê? Porque a gente não constrói um muro de uma vez. Primeiro você aprende um bloco, depois você coloca outro bloco do lado desse, depois outro bloco do lado desse. E você vai colocando blocos até formar uma primeira fileira, né, para formar a sua base. E aí depois você vai empilhando um bloco por vez em cima dessa primeira fileira e vai construindo o seu muro, sua casa, o seu castelo. Então é um processo que, quando a gente olha para o todo, é extremamente complexo e é extremamente difícil, mas quando você olha para o próximo passo, é muito simples. Então, o conselho que eu tenho para pessoas que estão com dificuldade de evoluir, de progredir, que estão num platô, é foque no próximo passo. Foque na próxima etapa do que você quer desenvolver. Essa foi a ideia que fez com que eu criasse um curso inteiro em 100 aulas, em 100 níveis. E aí você vai evoluindo um nível por vez, como se jogasse um videogame. Por quê? Para que você realmente tenha um caminho claro e um caminho simples para progredir. A gente às vezes vê, né? O YouTube tem 10 milhões de vídeos sobre o mesmo tema, cada um falando uma coisa, às vezes são coisas diferentes, tem um jeito de tocar de ouvido, tem outro jeito, mas esses dois jeitos não são melhor que esse terceiro, então às vezes vira uma confusão. Como simplificar isso, né? Você precisa entender qual que é a próxima etapa imediata para você realmente ir subindo degraus. Muitas pessoas começam subindo degraus e aí ficam estagnadas durante um bom tempo e sobem mais um degrau e voltam 1 ou 2 degraus porque não praticam, né? Então acaba sendo uma dificuldade constante, muitas vezes não por preguiça, não por falta de talento, mas por falta de um caminho claro. Então se você quiser saber mais sobre esse meu curso, pode clicar no link na descrição. Uma coisa que dificulta muito a jornada das pessoas é o fato de que o progresso no violão muitas vezes é invisível. Você não consegue enxergar imediatamente o resultado daquilo que você acabou de estudar. Tudo bem, você tira uma música, você consegue memorizar, você consegue ver que você memorizou, mas o progresso técnico, por exemplo, ele é muito sutil. Você não vai ver isso do dia para a noite. Você precisa fazer exercícios e ter a paciência de esperar esses exercícios fazerem efeito. É um pouco parecida com a lógica da academia. Ninguém vai um dia na academia e no dia seguinte já está com o shape que sempre sonhou. É um processo que exige paciência. Ninguém vai ficar 8 horas por dia na academia, assim como você não precisa ficar 8 horas por dia no violão para chegar num nível extremamente alto. Mas a constância é importante. Pense em passear com seu cachorro, né? Se você não passear com seu cachorro, o cachorro vai mijar na casa, vai cagar na casa, vai ficar estressado, vai ter uma vida muito pior, vai ficar triste, né? Vai fugir de casa, sei lá. Mas se você passeia todo dia, que é um trabalho pequeno, que é necessário, você vai conseguir fazer a manutenção do bem-estar do seu cachorro. Eu acho que o violão é parecido, mas ao invés de fazer a manutenção, você também evolui se você tiver uma forma inteligente de estudar. Uma coisa que eu recomendo muito para pessoas que têm uma tendência à procrastinação é encontrar um professor particular ou alguém que possa guiar o caminho por algumas razões, né? Primeiro porque se você não tem um professor, você pode continuar insistindo em um caminho que não vai fazer com que você chegue em um lugar bacana. Você pode estudar um exercício que todo mundo já sabe que não funciona muito bem. Você pode tocar uma música errada. Professores ruins
tem um preço muito mais alto do que o valor da aula. Isso é super importante. Eu tive professores que me ensinaram coisas erradas. E para você reaprender da maneira certa exige, né, o dobro do trabalho e você muitas vezes continua em direção a um caminho que vai fazendo com que você regrida, porque a instrução que o professor te deu é uma instrução ruim. E se você tiver um bom professor, ele vai encurtar o seu caminho, porque ele já superou os desafios que você vai superar. Ele já fez os exercícios que você vai fazer. Ele vai conseguir ter uma leitura individual daquilo que você faz para conseguir te aconselhar. Então ele sabe que você sempre tem dificuldade com o dedo mindinho, ele vai te dar exercícios do dedo mindinho. Né? Assim como alguém vai fazer uma fisioterapia ou mesmo uma academia, tem um treino individualizado para aquilo que você quer atingir, mas não só isso, para aquilo que o seu corpo precisa mais, para aquilo que o seu corpo não consegue fazer com tanta facilidade. Então ter alguém que possa conduzir o seu caminho é muito legal. Quase todos os grandes concertistas do mundo tiveram aulas particulares com outros grandes músicos ou grandes professores. Os que não tiveram, geralmente vieram de uma família musical ou tiveram muito contato com músicos desde criança. Por quê? Porque o importante não é ter a figura do professor em si, é você ter o papel do professor. Não faz diferença se você está pagando alguém ou não para te dar aula. Se o seu pai, se sua mãe são músicos, eles podem ensinar você coisas que o professor poderia ensinar, né? A diferença não é na estrutura da aula, é no fato de que você aprende com alguém com mais experiência. Eu sei que nem sempre é fácil encontrar um professor, um bom professor que tenha uma formação legal. Às vezes a gente tem medo de pegar qualquer professor e aprender errado, às vezes a gente não gosta muito do professor, né, no nível humano mesmo. Então, se você quiser ter acesso aos nossos professores, né, eu e minha esposa temos uma escola de música online, e se você quiser dar uma olhada como funciona essa escola e como nossos professores podem te ajudar, você pode também clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Algo que é essencial para a sua jornada é você lidar com erros de uma forma leve. Ninguém aprende um instrumento sem errar. O erro ele faz parte do caminho. Você vai aprender um idioma, você no começo vai falar errado, né? Ou pensa no primeiro idioma que você aprendeu, né? Se foi português, você errou um monte antes de aprender a falar de uma maneira correta gramaticalmente, ou mesmo falar as primeiras palavras com uma pronúncia compreensível. Né? Um bebê ele não sai falando já. E aí quando a gente vai aprender um idioma novo na vida adulta, é o mesmo processo. Você não consegue ter uma conversa sem erros, né? Você precisa errar para aprender. Se você quiser deixar de errar, você não vai conseguir aprender. Você vai ter tanto medo do erro que você não vai se arriscar. E se você não arrisca, você não tem feedback. E se você não tem feedback, você não tem o que corrigir. Se você não tem o que corrigir, você não evolui. Olha que interessante. Se você não erra, você não tem como evoluir. Você precisa do erro para que você entenda quais são os pontos que você precisa trabalhar. Você vai falar uma frase num idioma novo, se você erra uma palavra no meio, você precisa corrigir essa palavra. Se você não tivesse falado aquela frase para um professor ou para um colega que fala melhor que você nem saberia que aquela palavra está errada e continuaria falando daquele mesmo jeito. No violão é a mesma coisa. Se você consegue encontrar uma forma de errar mais rápido, e eu adoro essa ideia, porque quando você erra mais rápido, você tem feedback mais rápido, você corrige mais rápido e, por consequência, você evolui mais rápido. Então, se você consegue errar mais rápido, você consegue evoluir mais rápido. Então, não tenha medo do erro. O erro é um aliado desde que ele não passe despercebido. O que são os vícios? Os vícios acontecem quando a gente toca errado muitas vezes e cria esses vícios, né, os chamados vícios, que na verdade são coisas que você memorizou por repetição, né, só que são coisas que não são consideradas corretas de acordo com X ou Y escola de violão, né, e aí você fica com dificuldade de recriar as memórias e as conexões, né, sinápticas que você já criou. Ou seja, você vai insistir no erro até que ele vire parte de você. Você vai aprender a tocar de maneira errada. Se você não tiver alguém que fale, olha, isso aqui não tá legal, faça desse outro jeito. Isso é muito comum, né? Muitas pessoas que se dizem autodidatas, e são às vezes não são, acabam repetindo padrões, sobretudo técnicos, que um profissional, alguém que estudou muito tempo, olha e fala, putz, tem uma coisa aqui que
vai dar um trabalho de corrigir. Então, o melhor caminho é, desde o começo, você já ter alguém que possa te dizer, ó, isso aqui pode melhorar, isso aqui, né? Porque senão a gente perde muito tempo mesmo, é normal. Então, a questão do dom, a questão do talento, a questão da dádiva de quem toca um instrumento é uma grande mentira, tá? Eu já vi muitos casos de pessoas, independentemente da idade, aprendendo a tocar super bem violão e tocar outros instrumentos também. Então, é uma besteira isso. Eu não sei porque as pessoas insistem tanto que quem toca um instrumento tem um dom. Não é um dom, cara, porque o dom pressupõe que você não se esforçou para aquilo, que você não aprendeu aquilo, né, com a dedicação que é necessária para qualquer coisa que vale a pena na vida. Então, para as pessoas que ainda acreditam no dom como um pré-requisito para aprender um instrumento, eu só tenho a lamentar e a provocar, na verdade, porque assim, se você dedicar 1 hora por dia, que é um tempo considerável, ao estudo de um instrumento durante 2 meses, eu duvido que você não esteja tocando a primeira música. Sobretudo se for piano, violão, flauta transversal, né? 1 hora por dia, né? É muito tempo? Depende da agenda que você tem. Né? Tem gente que passa muito mais tempo que isso nas redes sociais. Mas se você fizer isso, eu duvido que em 2 meses você não esteja tocando a primeira música. E aí tem muita gente que não vai fazer por preguiça, ou porque não sente vontade o suficiente, ou porque é mais conveniente usar o talento como desculpa para nunca seguir adiante no instrumento. Mas para as pessoas que realmente querem aprender e realmente querem se comprometer a uma evolução a longo prazo, eu recomendo muito. Tocar um instrumento é uma coisa que preenche a nossa alma, que nos dá liberdade de se expressar em uma linguagem que só existe ali. Você pode tocar uma música para qualquer pessoa em qualquer país do mundo e isso vai comunicar algo para ela num nível subjetivo, no nível da alma. Ela vai se emocionar, ela vai chorar, né? Ela vai se surpreender, ela vai ficar agitada. Então você tem quase que um poder. Quando eu entrei na faculdade de música, eu sentia que eu estava em Hogwarts, assim, uma coisa de cada um ter o seu poder, a sua forma de se expressar e comunicar para o mundo uma ideia. Você constrói um universo seu ali e nesse universo você é livre para fazer o que você quiser. Isso é muito bonito e quanto mais você evolui, mais liberdade você tem. É como se um poder fosse se expandindo, como se a sua potência aumentasse para fazer coisas ainda mais incríveis. E talvez o maior benefício da música seja justamente para aqueles que não buscam o mundo profissional, que querem a música como uma forma de tornar a vida melhor. E ela tem esse papel, ela cumpre esse papel todos os dias. Você pode perguntar para qualquer pessoa que toca bem um instrumento, né? Por que a música é importante na sua vida, né? Eu tenho certeza, pode perguntar. Pessoas que tocam bem um instrumento, que têm outras profissões. Isso é importante para você, né? O que você mais gosta de fazer quando você está com tempo livre, né? Tenho certeza que muitas vão responder que faz toda a diferença na vida, que tocar o instrumento, né, é um dos maiores prazeres, né, quando a pessoa tem tempo para dispor a isso. E aí tem várias outras questões, né, que são legais, que independentemente do nível que você esteja, isso melhora a sua capacidade cognitiva, melhora a sua memória, né? Muitos países adotam a música como um aprendizado obrigatório nas escolas, né, para justamente ajudar no desenvolvimento das crianças. Então a música ela tem muito a oferecer, mas para que ela possa te oferecer isso, você precisa também, né, dar algo em troca, que é o seu tempo e a sua constância. Então é isso, espero que você tenha aprendido algo aqui. Se você quiser aprender violão comigo, nessa metodologia passo a passo em 100 níveis, você pode clicar no link na descrição desse vídeo. E se você quiser assistir mais um vídeo aqui do canal, é só clicar aqui.